Olá, está começando o programa A Bíblia. Sou o Padre Alisson Parro, mestre em Teologia Bíblica, e vamos juntos embarcar na reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós falaremos porque os santos e santas são os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus presente nos nossos textos sagrados. Primeiro nós devemos lembrar, em um dos programas eu falei exatamente sobre isso, a relação entre a palavra e o Espírito Santo. A palavra, ela precisa de abertura do coração, precisa de uma sensibilidade do homem à realidade de Deus na sua própria vida e a presença das sementes da palavra em cada uma das culturas. Os santos são aqueles, então, que vivendo numa determinada cultura, foram pessoas, assim como os profetas do Primeiro Testamento, sensíveis à ação de Deus na vida deles. E o mais bonito, quando nós lemos as histórias dos santos, perceberemos que cada um na sua individualidade, na sua particularidade, soube ouvir a voz de Deus, que o chamava, seja a pregação da palavra, seja o cuidado com os pobres, ao cuidado, por exemplo, com a educação ou a cultura. Os santos são os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura porque a vida dos santos é a palavra de Deus encarnada. Porque o cristianismo, o catolicismo não é a religião do livro, é a religião da palavra de Deus. Como as pessoas têm contato com o sentido bíblico? Como que nós atualizamos um texto que foi escrito há centenas de anos? Nós o atualizamos e queremos vivê-lo, quando também vemos que existem testemunhas que colocam em prática, segundo a sua particularidade, a sua cultura, aquilo que a mensagem bíblica nos diz. Então os santos, cada um à sua forma, nos ensinam a praticar a palavra de Deus presente no texto bíblico. Eles nos ensinam a prática do amor, a prática da solidariedade, nos ensinam também que a pregação da palavra de Deus não pode ser descontextualizada. Nós pregamos a palavra numa determinada cultura e numa determinada situação. A palavra de Deus, ela deve encontrar no nosso coração o seu verdadeiro sacrário, e nos santos ela encontrou. Por isso que quando nós abraçamos a palavra, nós cremos nessa palavra e a vivenciamos como os santos e santas, mesmo com os seus pecados e seus limites, nós somos santificados. As pessoas deveriam olhar para a nossa vida e reconhecer em nós o livro da Escritura. Eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho, em um dos seus sermões mais famosos, que ele dizia que Deus escreveu 2 livros, o livro da vida e o livro da criação. No livro da vida se faz presente a palavra de Deus, essa palavra que é ação, pela qual nós somos, nos movemos, existimos. E escreveu o livro da Escritura. Por quê? Para que ao lêssemos a Escritura, pudéssemos entender a presença da palavra no livro da criação. Quando um cristão católico olha para um santo que foi colocado no altar, nós vemos nele Deus que escreveu uma palavra na vida daquele homem. Mesmo em meio aos seus limites, os seus pecados, o sim a Deus e a sua vocação foram muito mais fortes. Quando você, por exemplo, lê a história de Santo Antônio de Pádua, pregador do Evangelho, Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, você consegue perceber a ação da palavra de Deus na vida deles? E se você percebe a ação da palavra de Deus na vida desses santos e santas, você é capaz também de perceber a ação dessa palavra na sua vida? O apóstolo Paulo diz que a palavra é poder de Deus, a palavra é ação de Deus, ela nos transforma. A palavra poderosa do Senhor, que criou todo o universo, também ela nos cria, nos recria e nos transforma. Você é chamado a olhar sob a luz do Espírito Santo para a sua vida e ver que Deus está escrevendo a vontade dele na sua história. Mas Deus escreve isso não somente com o seu querer, com o querer divino, mas também com a sua vontade. Você precisa querer deixar Deus que Ele transforme a sua vida e a sua história. Por isso nós católicos, ao olharmos para a vida dos santos e falarmos sobre eles, que possamos nas liturgias, quando celebramos os santos, destacar exatamente isso. Em que medida a vida daquele santo e daquela santa nos ajuda a interpretar no hoje da nossa vida, da nossa cultura, a presença da palavra de Deus, palavra eterna do Pai, que é Jesus Cristo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Fica a dica para você. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o livro sagrado na sua companhia. Que Deus sempre nos guie para termos uma profunda reflexão de sua palavra e que sejamos sempre firmes em seu caminho. Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.